Um abraço, meus queridos amigos, tamo junto. Vejo vocês no grupo VIP da Semana da Eletrônica Fácil. Clica aí, se inscreve. Em menos de 2 minutos você está inscrito, não perde nada desse conteúdo maravilhoso, sensacional. E depois eu tenho uma oportunidade maravilhosa de comemorar o aniversário do curso de Eletrônica Fácil com a gente lá no grupo VIP. Tá bom? Detalhe, muito presente bom vem por aí. Ao vivo, minha querida família Eletrônica Fácil. Fala, galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa querida família maravilhosa, incrível e sensacional Eletrônica Fácil. Sou o professor Rodolfo, especialista na área de eletrônica, programação de microcontroladores, design de placas, projetos e muito mais. E hoje nós estamos aqui com muito amor e carinho para que a gente possa, então, debater esse assunto que é muito importante, muito impactante, muito polêmico para todo mundo que é faixa branca, para todo mundo que está começando na área, né? Então as pessoas ficam se perguntando o seguinte: por que eu olho para uma placa eletrônica? Por que eu olho para uma placa eletrônica e eu não consigo encontrar o defeito que ela tem? Recebi uma placa de um cliente para poder fazer a manutenção nela e aí você fica tentando buscar, mas onde está o problema? Aí olha daqui, olha dali e fica aquela dúvida e você olha, mexe, mede e não consegue evoluir, não consegue crescer. Aí vem outra placa na sua mão e aí não tem nada estourado, você visualmente olhando está tudo bem, não tem trilha rompida. E aí você fala assim, ó, meu Deus, eu não consigo achar o defeito de placas eletrônicas. Vou parar, vou desistir do mundo da eletrônica, vou partir para outra área. Não quero mais isso. Toda vez que eu vou olhar e vou tentar medir com o tinto, não consigo, não acho defeito nem que a vaca tussa, nem com reza braba, nem se ajoelhar no meio, meu Deus do céu. Gente, se isso acontece com você, fica tranquilo. Todo mundo já passou por isso. Hashtag todo mundo já passou por isso. Aqui no campo de comentários. E a gente está aqui, eu, professor Rodolfo, especialista na área de eletrônica, e toda a nossa família Eletrônica Fácil. Estamos aqui para tentar nortear para você quais são as possíveis causas de você estar olhando para a tua placa eletrônica, seja qual for, tá? Pode ser uma placa que seja dupla face, de ultra mega, uma densidade gigantesca de componentes eletrônicos. Pode ser que seja uma placa eletrônica um pouco menor, pode ser que seja uma placa um pouco mais simples também. Mas, enfim, tudo aquilo que o professor Rodolfo vai falar aqui para vocês hoje vale para toda e qualquer placa eletrônica. Então, fica até o final dessa Masterclass que está simplesmente show de bola. Fechou? Não esquece também de colocar aqui para mim no campo de comentários, galera, depois do teu like, a sua inscrição no canal, né? Coloca aqui para mim no campo de comentários o seguinte: o número 1, 2 ou 3. Adivinha? Tá? 1, 2 ou 3. O número 1 você coloca se você é um faixa branca, se você é uma pessoa que está desbravando agora o mundo da eletrônica, se está começando do absoluto zero, se você ama eletrônica, sempre quis aprender e agora chegou a hora, mas você está querendo alguém para seguir, você precisa aprender com a família Eletrônica Fácil para isso te ajudar, deixa o número 1. Se você é faixa branca, sempre número 1, tá bom? E vamos para cima. E detalhe, não é vergonha alguma ser faixa branca. Ser faixa branca, ó, anota isso aqui para mim no campo de comentários, tá? Ser faixa branca significa você sair da zona de conforto e buscar um conhecimento novo para a tua vida pessoal e profissional, o que é perfeito, maravilhoso e show de bola. Tá bom? Então deixa o número 1, galera, faixa branca. O número 2, você coloca para mim aqui no campo de comentários se você já se considera ali no nível intermediário. Então, se você já é aluno do curso de Eletrônica Fácil, já está na faixa azul, está na faixa roxa, já está aprendendo muita coisa, está evoluindo, está crescendo, está buscando a faixa marrom lá na frente, a faixa preta, está estudando, está indo para cima, está no nível intermediário. E o número 3, você coloca se você se considera já um faixa preta, tá bom? E o que é um faixa preta? É uma pessoa que tem muito tempo de experiência, é uma pessoa que vai olhar para a placa eletrônica e tudo aquilo que eu falar nesta live aqui, o faixa preta, ele já vai ter a noção disso e com isso ele vai conseguir, a longo prazo, fazer a manutenção das placas eletrônicas bem mais rápido do que o faixa branca, do que o faixa azul. Porém, ele também segue aquilo que o professor Rodolfo fala, que ninguém é tão grande que não pode aprender e ninguém que seja tão pequenininho que também não possa ensinar
as outras pessoas e fazer a diferença na educação do nosso Brasil com muita humildade, simplicidade e vontade de vencer na nossa maravilhosa vida, tá bom? Deixa eu mandar um salve aqui, um abraço para todo mundo que está ao vivaço comigo. Um forte abraço para o Guilherme, o Douglas, o Emicel, o Thiago, o Luciano, o Cristiano, Marco Cunha, o Guilherme, o Giovanni. Vamos para cima. A galera tá bombando aqui na ansiedade para a Semana da Eletrônica Fácil. Muito massa. Um abraço para o Ladson, Marcos Carlos Félix, Matheus, Alberto, Martim, Edmilson, o Martinho, o Hamilton. E aí, Hamilton, tudo tranquilo? Um abraço. Giovanni, Rafael Almeida, Luciano Paz colocou o número 0. Não coloca o 0, Luciano, coloca o número 1. Você é faixa branca, número 1, tamo junto. Marcelo falou que o professor, sua participação na live do Newton Sebraga foi show, meu querido. Que é uma honra gigantesca estar com o nosso mestre Newton Sebraga, não tem nem palavras para agradecer a oportunidade, né? Ele tá aqui com a gente também, simplesmente formidável, né, Marcelo? Foi muito massa, super impactante para mim, importante para mim também. Sempre momentos memoráveis, né? Edmilson, um abraço, meu querido, vamos para cima. Todo mundo que está colocando o número 1, número 2, faixa branca, faixa azul, a galera bombando o nosso chat. Gente, obrigado pela participação, já aquecendo. Essa galera é boa demais. Eu tenho 60 pessoas ao vivo aqui em 5 minutos e vamos para cima, tá? Vamos lá, então? Vamos começar o nosso conteúdo prático e vamos para cima. Meus queridos amigos e alunos da nossa família Eletrônica Fácil, pessoas que eu amo do fundo do meu coração, faixas brancas, pessoas que estão começando agora no mundo da eletrônica. Eu sei das suas dificuldades, eu sei que vocês sofrem para olhar para as placas eletrônicas, que vocês podem ter medo de olhar para as placas eletrônicas e você fica, às vezes, chateado, fica desmotivado, fica triste, porque você não consegue, de forma rápida, encontrar o defeito. Pô, a placa parou de funcionar, e agora? Eu não sei se é no periférico aqui, no periférico ali, no componente X, no componente Y, no componente Z. Você não consegue localizar os problemas na placa eletrônica, fica chateado, fica frustrado, até quer mudar de área. Mas, gente, primeira coisa, passo número 1. Fica tranquilo e posta aqui a hashtag todo mundo já passou por isso aqui para mim no campo de comentários. Tá bom? Isso é fato. Quando eu comecei a estudar eletrônica há mais... Ixi, eu tô ficando velho. Há 13 anos que eu tô na área, né? Então, 13 anos atrás, quando eu comecei a estudar eletrônica, eu não fazia a mínima ideia. Como o aluno do curso de eletrônica fácil, o Vinícius, falou, na Masterclass que eu fiz com ele, eu olhava para uma placa eletrônica e achava que era um monte de ruas e avenidas e edifícios e prédios e casas e tal. Eu não entendia nada. O faixa branca, ele olha, ele sente dificuldade. Você sente dificuldade também? Se você sente essa dificuldade de identificar os componentes, saber o funcionamento, localizar defeito, deixa a hashtag eu tenho essa dificuldade aqui para mim no campo de comentários, que é muito importante para a gente focar na sua dificuldade para se tornar um profissional melhor. Vamos para cima, tá? E aí, o que acontece? Passo número 1. É a gente entender que todo mundo já passou por isso. Passo número 2. Você tem que, sempre na sua vida, dividir um problemão, você tem que dividir um problemão em problemas menores. Todo mundo que quer sair resolvendo problemão, leva anos para resolver, leva um tempo gigantesco, brutal, para poder resolver. E o fato é que, como você está focado num problemão, você não consegue sair do lugar. Já aconteceu com você? De você olhar, ficar perdido. Você olha, fica perdido, aí você fala, eu nem sei por onde começar. Então, é por isso que eu busco a Eletrônica Fácil, é por isso que eu busco o curso de Eletrônica Fácil, é por isso que eu busco a família Eletrônica Fácil, busco os meus amigos, busco os conteúdos para me ajudar nisso. E a gente está aqui para isso, né? E o que acontece? Então, você tem que dividir esse problemão. O que é o nosso problemão no mundo da eletrônica e de quem quer começar a arrumar as placas de máquina de lavar, de micro-ondas, de geladeira, de estação de solda, de qualquer coisa, né? Qual que é o problemão? É a placa toda. O que é o probleminha? É quando você, com expertise, com conhecimento, paciência e muita esperança que vai dar tudo certo, começa a dividir a placa eletrônica grande em blocos. Porque toda placa eletrônica pode ser dividida em blocos. Anota isso aqui para mim no campo de comentários, queridos amigos e alunos da família Eletrônica Fácil. Anota isso, quero ver quem vai participar comigo aqui, ó. Toda placa eletrônica pode ser dividida em blocos. Toda placa eletrônica pode ser dividida em blocos, tá bom?
E que blocos são esses, professor? Ó, vem comigo que você passa de ano. Vem comigo que você passa de ano, tá? Bloco número 1. Toda placa eletrônica precisa de alimentação. Bloco número 1. Quero ver quem vai participar aqui comigo. Toda placa eletrônica precisa de alimentação. Anota isso aqui para mim, tá bom? Toda placa eletrônica precisa de alimentação na face da Terra, tá? Para que todo mundo possa sobreviver na face da Terra, o fato é o seguinte. Que você precisa se alimentar muito bem. Você precisa comer coisas boas, você precisa ter bons alimentos para que você possa obter energia, a energia ir para o teu cérebro, que vai tomar todas as suas decisões para que o teu corpo possa receber todos os estímulos que ele for gerar nos músculos, nos órgãos, para que todo o sistema como um todo trabalhe de forma estável e você tenha uma vida maravilhosa. Então, sem alimentação, nada funciona. Deixa a hashtag, sem alimentação morre, aqui para mim no campo de comentários. Você precisa entender que toda placa tem um bloco de alimentação. Toda placa tem um bloco de alimentação. Toda placa tem um bloco de alimentação. E como que você localiza o bloco de alimentação na placa eletrônica? Você vai ficar ligado, você vai perceber que na placa eletrônica, na maioria das placas, vai ter um borne, onde vai ter indicação de alimentação de fase, de neutro, de duas fases. Aí vai depender do quê? Do nível de tensão que a tua placa vai trabalhar. E vai depender também se a alimentação da sua placa é uma alimentação através de fonte linear ou chaveada. Mas a gente vai falar mais sobre isso, tá bom? Então, o bloco número 1, bloco de alimentação, tá bom? Para você localizar o começo do bloco de alimentação da tua placa eletrônica, você tem que saber o quê? Você tem que saber onde ela vai ser energizada. Por quê? Porque, se liga, ó, tem placas que são alimentadas em tensão da rede, 127, 220 volts, 380 volts, 440 volts em nível industrial. Tem placas que vão ser alimentadas no nível de tensão mais baixo, elas já vão receber 24 volts, 12 volts. Então, você tem que ficar ligado no ponto de alimentação da placa eletrônica. Já pega daí o teu smartphone. Quando você localizar o ponto de alimentação da tua placa eletrônica, você pega o teu smartphone, já vai lá e tira uma foto do periférico, do ponto da alimentação que aquele conector de alimentação está inserido. Tira uma foto lá. Pá. Show. Já manda num grupo que só tem você lá no WhatsApp para você anotar. Ó, esse aqui é o bloco de alimentação. Legal. Entrada de energia. Quando você faz isso, pessoal, o fato é o seguinte, que é batata, tá? É claro que vai depender de placa para placa. Quando você tem o bloco de alimentação, por exemplo, essa placa aqui que é uma central de portões, ó. Tem um bloco de alimentação aqui, automaticamente, se a placa tiver um nível de engenharia bacana, a primeira preocupação do engenheiro, ou do desenvolvedor, ou dos alunos do curso de eletrônica fácil que já estão desenvolvendo suas placas eletrônicas de forma top, diria, igual a Amarildo, igual a galera que está começando aqui com a gente, vai ter aqui na entrada um trecho de proteção contra curto. Deixa a hashtag depois da alimentação, proteção contra curto, aqui para mim no campo de comentários. Quero ver quem está engajado, quero ver quem vai participar. E aí, quem que é a proteção contra curto? É o danado do fusível. Então, alimentação fusível. Pô, olha na placa, tem fusível? Pô, opa, fusível aqui, proteção contra curto, então quer dizer que ali está o bloco de alimentação. Pegou uma outra placa eletrônica aqui, ó. Opa, olha só o danado aqui, ó. Ó, tá vendo o fusível aqui, ó? Olhou o fusível, pode bater o olho que vai ter alimentação. Opa, alimentação do lado aqui, ó. Rede, top. Olha só, bateu o olho na placa eletrônica aqui, ó, fusível, alimentação da rede. Então, gente, olhou fusível, a chance de ter alimentação ali do lado é muito grande. Então, deixa a hashtag dica de mestre aqui para mim no campo de comentários, tá? Isso é a dica do professor Rodolfo. Bateu o olho fusível, alimentação, tá? Bom,
Depois da proteção contra curto, o que geralmente você tem na sua placa eletrônica? As proteções contra as descargas atmosféricas. Proteções contra descargas atmosféricas. Quais são as proteções contra as descargas atmosféricas? São os famosos DPS, tá bom? O que é um DPS? Anota aí para mim no campo de comentários. Um DPS é um dispositivo de proteção contra surto. Deixa aí para mim no campo de comentários. DPS, dispositivo de proteção contra surto, tá? Quem que são os danados dos DPS? São, na maioria das placas eletrônicas, são os varistores, tá? Então, os varistores são DPS e os DPS, eles têm uma sigla, que significa um dispositivo de proteção contra surto, e o varistor, ele é um VDR, tá bom? O que é um VDR? Um VDR, inclusive, se a galera tiver afim, anota também que isso é importante, tá? Um VDR é um resistor que depende de volts. E, mais uma vez, o Chaves estava certo, que para você entender inglês e traduzir em inglês, basta ler ao contrário, né? O que é um VDR? VDR, resistor que depende de volts, tá bom? E o Chaves estava certo. E o que acontece? No VDR, nos dispositivos que são VDR, quanto maior é a tensão, menor é a resistência. Quanto maior é a tensão, menor é a resistência. E quanto menor é a tensão, maior é a resistência. Ou seja, nos dispositivos VDRs nas placas eletrônicas, tensão e resistência andam em caminhos opostos. Se um sobe, o outro desce. Se o outro sobe, o outro desce. E qual que é a sacada do varistor? A sacada do varistor é a seguinte, que você compra o varistor a partir da tensão nominal dele de funcionamento. Então, por exemplo, um varistor para 160 volts, um varistor para 165 volts, um varistor para 200 e poucos volts, um varistor para 300 e poucos volts. E aí, a tensão nominal do varistor é aquela tensão que, a partir daquela tensão nominal do varistor, ele pega a resistência dele, se passar daquela tensão entre os seus dois terminais, ele tende a colocar a resistência a zero. E aí, opa, subiu a tensão, puf, resistência tende a zero. Resistência tendeu a zero. O que vai acontecer? Se você tem uma resistência a zero, o varistor está localizado aonde? Geralmente na saída da sua alimentação. Então, tem o fusível, depois do fusível vai ter o varistor, tá? E aí, o que acontece? Se depois do fusível você tem um varistor e ele entra em curto, porque ele detectou um pico de tensão, um surto, uma anomalia elétrica, tá bom? Ele entrando em curto, o curto gera uma resistência tendendo a zero, tensão em resistência a zero, a corrente tende a infinito. Como a corrente tende a infinito e o varistor está depois do fusível, o que vai acontecer? A corrente que vai passar pelo fusível vai tender a infinito também, vai aquecer o filamento dele, e aquecendo o filamento dele, isso vai fazer ele romper para proteger o restante da placa eletrônica. Então, olha que louco. Bateu o olho, localizou o fusível, vai ter um borne de alimentação. O borne de alimentação fusível, dispositivo de proteção contra surto, e vamos para cima, energia positiva, vamos que vamos. Pico de tensão, resistência, tende a zero. Curto-circuito queima o fusível para proteger todo o restante da sua placa eletrônica, meu querido amigo vivente do mundo da eletrônica fácil. E vamos para cima e arrepia o seu like e compartilha esse vídeo com seus amigos para te ajudar mais e mais pessoas, tá? Depois da proteção contra surto, se você tem fonte linear, tá? Se você tem fonte linear, o fato é o seguinte, que geralmente você tem borne de alimentação, fusível proteção contra curto, pode ter lá o varistor, e aí você vai alimentar um primário de um transformador. Então, vai alimentar o enrolamento primário. Por que vai ter o transformador? Porque o transformador, quero ver o like, quero ver energia positiva. Deixa a hashtag eu quero like aqui no campo de comentários, quero ver quem tá. Tem 140 pessoas ao vivo e 70 likes, eu quero mais likes, gente, vamos para cima, ó. Vamos aumentar o hype dessa live aqui. O transformador, o que ele vai fazer, gente? Ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer uma adaptação de tensão, tá bom? Todo transformador faz uma adaptação de tensão. Independente das fontes, seja fonte linear ou fonte chaveada. Em ambas as fontes ele vai fazer a mesma coisa,
só que ele vai ter aspectos construtivos diferentes, tá? Ok? E o que acontece? Acontece o seguinte, que nas fontes lineares, você tem, então, entrada de energia, proteção contra curto, proteção contra surto. Você tem daí o primário do transformador, recebendo diretamente a tensão de alto valor ali, de 127, tensão da rede, 127, 220 volts RMS no primário, e ele vai adaptar para um outro nível de tensão no secundário. Que tensão é essa? Depende do nível de tensão que o teu circuito vai trabalhar. Se você está falando de uma placa eletrônica que vai fazer ali um monte de trabalho com cargas de 12 volts, a chance de você ter um secundário em 12 volts é muito grande. Se você tem uma placa que está sempre com tensão nominal de 24 volts, para você alimentar um banco ali de solenoides, que vão trabalhar com válvulas eletropneumáticas, eletrohidráulicas, 24 volts para controlar algumas bombas, enfim. A chance de ter um secundário em 24 volts é muito grande. Secundário em 24 volts. Ou seja, anota isso que eu vou te falar aqui. A tensão do secundário do transformador, quero ver quem está comprometido aqui comigo. A tensão do secundário do transformador, ela vai ser baseada na tensão nominal que a maioria das cargas do nosso circuito eletrônico vão precisar. Por quê? Porque se fugir muito disso, você vai sofrer eletronicamente, deixa a hashtag sofrer eletronicamente, você vai sofrer eletronicamente para poder fazer adaptação de tensão no teu circuito eletrônico. Ou seja, você vai gastar muita eletrônica para poder adaptar no nível de tensão que você quer. Então, o ideal é que a tensão de saída do trafo esteja bem próximo ou um pouquinho acima da tensão ideal que a maioria dos dispositivos da placa eletrônica vão precisar, tá bom? Porém, né, temos sempre o porém. Lembra sempre o seguinte, que é por isso que na mesma placa eletrônica você pode ter um transformador, pode ter 2 transformadores, podem ter 3 transformadores. Basicamente, se tiver a sofrência eletrônica, é a Marília Mendonça, né? São as músicas sertanejas da eletrônica. Não, sofrência danada. Brincadeiras à parte, pessoal. O que acontece? Também existem transformadores em placas eletrônicas que eles têm diversos enrolamentos secundários. Tem transformadores que têm um enrolamento, 2, 3, 4, até 5 enrolamentos. Rolamento é a área da mecânica que está junto com a elétrica. Enrolamento, deixa a hashtag enrolamento aí, pô, tá? Enrolamentos. Enrolamento 1, 2, 3, 4, 5. E aí o que acontece? Acontece o seguinte, que o número de enrolamentos, anota aqui para mim, quero ver quem está participando. O número de enrolamentos secundários do transformador é diretamente relacionado com o número de níveis de tensão que eu quero na minha placa eletrônica. Mais uma vez falando, o número de enrolamentos secundários do meu transformador é diretamente relacionado ao número de níveis de tensão diferente que eu quero na minha placa eletrônica. Então, se eu quero 12, eu quero 24, eu quero 3.3, eu posso ter 3 enrolamentos para ter uma tensão um pouquinho diferente um do outro, para daí direcionar ela para os periféricos componentes que vão consumir esse nível de tensão, tá bom? Então, se você tiver um nível só, desse um nível, por exemplo, eu tenho só um de 24 volts. Se eu tiver um só de 24 volts, eu vou ter que pegar esses 24 volts da placa e eu vou ter que adaptar eletronicamente essa tensão para todos os periféricos consumirem esse nível de tensão. Se eu tiver somente 12 volts, eu vou ter que adaptar os 12 volts da minha placa eletrônica, vou ter que adaptar os 12 volts para que daí todo mundo para que todo mundo que precisa de 5, 3.3, 9, receba o nível adequado. Por quê? Porque se você não recebe o nível adequado de tensão, você tem sobrecarga de diferença de potencial, que gera sobrecarga de corrente elétrica, que faz as coisas aquecerem. Aquecendo, podem entrar em curto ou entrar em aberto, virem a queimar e parar de funcionar. Não é isso que a gente quer. Tá bom? Mas vamos para cima para não perder o hype. Deixa o like, a sua inscrição no canal, o seu like, vamos para cima, tá? Então, você tem entrada de energia, proteção contra curto, proteção contra surto. E aí, o que acontece? Se for no fonte linear, já vai para o transformador direto. Se for em fonte chaveada, como a fonte chaveada ela trabalha com um liga e desliga do primário do transformador em altas frequências, geralmente você vai rodar em dezenas de kHz, então 10 kHz, 20 kHz,
E aí cada projeto de fonte chaveada vai ter a sua frequência de chaveamento. Deixa a hashtag aqui, frequência de chaveamento para mim no campo de comentários. Quero ver quem está ao vivaço aqui comigo. Obrigado pela participação, gente. Ó, vocês são demais. Tamo junto, família. Juntos somos mais fortes, tá? Exatamente, são os TAPs, Romarinho. Parabéns, meu querido. Boa, ó. O que acontece? Como você tem uma alta frequência de chaveamento no primário dos transformadores das fontes chaveadas, geralmente você tem na entrada da fonte também filtros contra interferências eletromagnéticas. São filtros de EMI. O que é EMI? É interferência eletromagnética, tá? E aí, o que acontece? Acontece o seguinte, que nessa interferência eletromagnética, através do autochaveamento que você faz no liga e desliga das fontes chaveadas, as trilhas podem virar antenas. Então, daí, o que você faz? Você tem que desacoplar qualquer tipo de interferência que possa vir do meio externo para o meio interno da sua placa eletrônica. Como é que você faz isso? Você faz isso com capacitores do tipo X, capacitores do tipo Y, você faz com indutores, você faz com ferrite, tá? E olha só que louco, né? A gente está falando de chaveamento, está falando de proteção já, mas no bloco, detalhe, nós estamos falando aqui, gente, só do bloco de alimentação, né? Ó, lembra que eu falei? Você tem que dividir um problemão, que é a placa toda, em problemas menores. Dividir um problemão em problemas menores, o que vai acontecer? Automaticamente, aquele bloquinho que você está analisando passa a ser o seu problemão, que você vai dividir em probleminhas e probleminhas, e você vai desbravando aí e vai tendo uma assertividade maior para entender como funcionam os componentes do fantástico mundo da eletrônica, tá? O que acontece? Na fonte chaveada, você tem um alternado passando pela proteção contra curto, surto e os filtros de ruído. Depois disso, você já tem um processo de retificação. Por quê? Porque o fato é o seguinte, para que você possa ligar e desligar em dezenas de quilohertz o primário do transformador, de ferrite, né? E aí que tá a diferença, né, professor Rodolfo? Por quê? Mas por que o transformador da fonte chaveada é tão pequenininho e o da fonte linear é tão grandão? A diferença é que um usa núcleo de ferro silício e o outro usa núcleo, tá bom? E o outro usa núcleo do quê? De ferrite. E o que acontece? O ferro silício, ele é um material que ele vai ter ali a sua permeabilidade magnética, o fluxo magnético passando entre as placas, para aumentar a indução do campo eletromagnético do primário para com o secundário em baixas frequências, então 60 Hz, 50 Hz e por aí vai. Já o nosso núcleo de ferrite, o que acontece? Você consegue ter a mesma capacidade de fluxo, de densidade do fluxo magnético passando entre do núcleo e tal, em toda a circulação, para estimular cada vez melhor a transferência das linhas de campo do primário para o secundário em altas frequências. Então, com uma alta frequência no ferrite, com muito menor tamanho, com muito menor núcleo, você consegue o mesmo rendimento que o transformador gigantesco de ferro silício. Então, o que acontece? Você vai ter que elevar a frequência que você trabalha no seu transformador. Para você elevar essa frequência, você precisa pegar os 60 Hz que vem da rede, você precisa pegar os 60 Hz que vem da sua rede, e você precisa automaticamente transformar o alternado em contínuo. Você precisa transformar o alternado em contínuo. Por quê? Porque você pega o alternado de 60 Hz, converte para contínuo, e é sempre por isso que depois da ponte retificadora, na área de conversão, você tem um capacitor. E esse capacitor aqui, depois da conversão do alternado para contínuo, ele vai linearizar essa tensão. Linearizando, essa tensão vai para um CI, que vai fazer o chaveamento, que é o nosso querido CI chaveador. E o CI chaveador, o que ele vai ficar fazendo? Ele vai ficar ligando e desligando o primário do transformador, de maneira a esse ligamento e desligamento do primário induzir um campo eletromagnético no secundário. Por quê, gente? Ó, lembra o seguinte, para você induzir tensão de um enrolamento no outro, para você induzir tensão de um enrolamento no outro no transformador, você precisa ter variação do fluxo magnético. Para você ter variação do fluxo magnético e do campo eletromagnético, você não pode manter a corrente elétrica sobre ele constante.
É por isso que quando você pega um transformador e injeta corrente contínua constante nele, ele queima. Por quê? Porque se você colocar uma tensão contínua na bobina do transformador, qual que é a resistência dela? Apenas a resistência do cobre. Se você pega e tem somente a resistência do cobre lá no enrolamento do transformador, o que vai acontecer? Automaticamente a resistência tende a zero, vai circular uma alta corrente por ele, sobreaquece, derrete a isolação do fio, que é o nosso querido esmalte que protege, que isola uma bobina da outra, e o transformador entra em curto e vira uma desgraça eletrônica. Deixa a hashtag desgraça eletrônica aí no campo de comentários. Tá bom? Então, o transformador, em hipótese alguma, ele pode trabalhar em corrente contínua constante. Constante, não pode. Por quê? Porque o que faz ter uma corrente controlada circulando pelas espiras e por suas bobinas é a questão da frequência que está sendo submetida a ele, tá bom? Quando você pega uma frequência e aloca num indutor, numa bobina, você tem uma coisa chamada reatância indutiva. E a reatância indutiva somada com a resistência da bobina vai gerar a impedância da bobina do transformador. Que aí, é claro, quando você tem uma frequência ali, vai gerar uma reatância indutiva, que é a resistência do nosso querido indutor, quando ele é submetido a uma frequência. Acontecendo isso, soma a resistência desse cara aí com a resistência do cobre, nos ângulos que a gente fala no nosso curso de RLC, enfim. Aí você gera a impedância da bobina do seu transformador. Aí ele não vem a queimar, tá bom? Então, corrente contínua pura na bobina do transformador? Não. Corrente pulsada? Sim. E é por isso que a fonte chaveada, através do CI chaveador, ele vai ficar fazendo o que na bobina do transformador? Liga, desliga. Liga, desliga. 0, 1. 0, 1. 0, 1. 0, 1. E aí o 0, 1, quando está em nível 1, circula a corrente e induz campo eletromagnético para o secundário. Quando ele vai para 0, o que acontece? Também induz corrente induz o campo eletromagnético ali para induzir tensão no secundário. Por quê? Porque você está subindo tensão e abaixando, subindo e abaixando, subindo e abaixando, subindo e abaixando. Você está aumentando e está diminuindo a corrente. Se você aumenta e diminui a corrente sobre o indutor, você está variando o campo eletromagnético. Variando o campo eletromagnético, você induz tensão no secundário e automaticamente você tem indução a partir disso lá na nossa querida fonte chaveada. Tá bom? Então, olha que louco. É por isso que você transforma o CA em CC. Porque daí o CC você faz o chaveamento na frequência que você precisa, de acordo com o projeto do teu transformador de núcleo de ferrite. Tudo isso e muito mais, tá? Bom, então você tem entrada, proteção contra curto, proteção contra surto. Você tem aqui um NTC em série para fazer a proteção da corrente de inrush, que é a primeira corrente que carrega os capacitores. Depois você tem o chaveamento liga do transformador. No secundário do transformador, o que vai acontecer? Você vai ter um sinal CA. Você vai ter na saída da bobina do transformador um sinal CA. Por quê? Porque a todo momento você está variando o campo eletromagnético, variando a polaridade ali, você tem um sinal CA. Então, você vai precisar retificar o sinal de saída para transformar num sinal CC, que vai ser ideal para você. Da mesma maneira que lá na fonte linear, para todo mundo que é faixa branca, lá no curso de Eletrônica Fácil, você faz uma fonte de alimentação. É uma fonte de alimentação linear, porque eu preciso ensinar quem está começando do absoluto zero, que é você, meu querido faixa branca, que eu espero na semana de Eletrônica Fácil, já, dia 12, depois no curso de Eletrônica Fácil, tá bom? Ó. E aí, na saída do teu transformador, você vai ter o quê? Um conjunto de diodos que vão transformar o alternado do secundário em contínuo, e depois esse contínuo vai ser estabilizado por um outro filtro capacitivo e deve passar por um regulador até chegar lá num microcontrolador e nos outros componentes que vão consumir este nível de tensão. Tá bom? Na fonte chaveada é a mesma coisa. Você tem lá o seu transformador. Lá na saída você vai ter os diodos que vão fazer a sua retificação e depois vai filtrar. E só depois que filtrar você vai passar pelos estágios de regulação de tensão. A grande questão é a seguinte, que você deixou o seu like, se inscreveu no canal, e você tem que entender que o chaveador aqui da fonte chaveada, ele precisa de retorno, ele precisa de feedback. Então, a tensão de saída manda um sinal para os optoacopladores. Então, geralmente, toda fonte chaveada você vai ver lá vários optoacopladores, que são esses seisinhos aqui de 4 terminais. Então, a saída da fonte realimenta a entrada aqui do optoacoplador, que vai devolver um sinal para realimentar aqui o chaveador, para falar assim, ó, chaveador, tem muita tensão na saída, diminui o PWM.
Chaveador tem pouca tensão na saída, aumenta o PWM. E aí ele vai fazendo toda a manipulação do chaveamento para você obter o set point de tensão lá na sua saída. Mas isso aqui, gente, só isso aqui que eu estou te falando já é um curso de alto nível, tá bom? Já é um curso de alto nível. Faixa branca, você é meu público-alvo, para quem quer começar do zero. O que eu estou falando aqui? É um overview já para aquecer o teu cérebro aí, para você saber que o estudo do mundo da eletrônica é gigantesco. O estudo do mundo da eletrônica é formidável, só que tudo demanda tempo, demanda frequência, porque com muita frequência a gente atinge a excelência, tá? E aí o que acontece, pessoal? Toda fonte de alimentação, lembra que é o bloco número 1, nós estamos no bloco número 1, tá bom? Não sei se eu vou conseguir terminar todos os blocos hoje, mas a gente vai tratando em outras masterclasses, tá? O final das contas é o seguinte, vai ter alguém que vai ter que... O Josevaldo falou que é a melhor didática do YouTube. Obrigado, meu querido. Deus abençoe. Tamo junto, tá? O Silvano falou que é live top, vamos pra cima. Tá bom, gente? Vejo todo mundo lá no grupo VIP do Arts participando da Eletrônica Fácil, da semana da Eletrônica Fácil. O que acontece? 199 pessoas ao vivo, eu quero 200, eu quero 200, eu quero 200. Vamos lá, tá chegando, vai... Ai, quase 200, quase 200, quase 200. Vamos lá, gente. O fato é o seguinte, que o destino final das tensões, tá bom? Lembra quando eu falei que o ser humano, ele precisa de alimentação? Quando você se alimenta e o teu organismo gera energia, você alimenta o cérebro. E o cérebro, ele é basicamente aquilo que controla todo o desempenho do corpo humano. Então, é fatal nas placas eletrônicas que a energia, uma hora ou outra, tá bom? Uma hora ou outra vai ter que chegar no cérebro dela. E quem que é o cérebro da placa eletrônica? São os microcontroladores, tá bom? Então, o que acontece? O fato é o seguinte, que daí, para você encontrar... Olha a dica fatal. Olha a dica fatal. Mais uma dica fatal para vocês, gente. Dica fatal é o seguinte. Para você encontrar o regulador de tensão, basta encontrar o microcontrolador. Ó, escreve isso que eu estou te falando aqui. Para você encontrar o regulador de tensão da placa eletrônica, basta encontrar o microcontrolador que está inserido nela. Por quê? Porque o microcontrolador, quando você abre uma coisa chamada pinout, tá? Quando você abre uma coisa chamada de pinout, o fato é o seguinte, que você vê lá o pino que é o VCC e o pino que é o nosso GND, o VSS do nosso querido microcontrolador. Quando você encontra o VDD e o VSS do microcontrolador, fazendo a engenharia reversa, você pega o seu multímetro, vai seguindo as trilhas, e seguindo as trilhas, você vai chegar em quem que está fornecendo aquele sinal para o VDD, que é o cara que vai fornecer o VCC para o microcontrolador trabalhar. Então, o que acontece? Você acha o pino através do pinout que vai ser a alimentação positiva do microcontrolador. Achou? Segue. Você vai encontrar o regulador. É batata. Vale para toda a placa eletrônica. Para toda a placa eletrônica, chegamos em 200. 200 pessoas ao vivaço aqui com a nossa... 202 com a nossa família eletrônica fácil. Estamos bombando, gente. YouTube bombando graças aos likes aí de vocês, tá? Obrigado pelo carinho. Vamos para cima. Será que chega a 250? Vamos para cima, ó. Então, se você tem um microcontrolador, ele tem o pino de VCC e GND, o pino de VCC, ele vai trazer para você o regulador de tensão. E aí, esse regulador de tensão, como a gente está falando de microcontroladores, ele tem que ter um objetivo de fornecer um nível de 5 volts na saída dele. Porque o microcontrolador, a maioria dos microcontroladores, eles carecem de 5 volts para funcionar. Porém, não é unanimidade. Por quê? Porque muitos microcontroladores, inclusive na área de internet das coisas, trabalham com 3.3 volts. 3.3 volts. Então, o que você tem que ficar ligado? Tem que ficar ligado no seguinte, que vai ter regulador de 5 volts e regulador de 3.3 volts. E aí, isso já puxa mais um conhecimento que você tem que ter. Que é o quê? O conhecimento dos datasheets dos microcontroladores.
tá? E aí, quando você aprende a usar o datasheet do microcontrolador, você vai localizar se ele vai trabalhar com 5 ou com 3.3. Se tiverem, por exemplo, vários circuitos integrados na sua placa, pode ser que circuitos integrados trabalham com 5 e outros trabalham com 3.3, que inclusive é o caso do nosso Arduino Uno. No Arduino Uno, nossa placa de programação didática, você tem o Atmega 328P, que é um microcontrolador que trabalha com 5. Porém, ele tem um regulador de 3.3 volts para gerar para você uma referência de 3.3 para interagir com outros módulos externos que vão trabalhar junto com o cérebro, com o microcontrolador, para que você possa desenvolver um projeto massa, tá? Então, tudo uma hora acaba caindo no regulador. Chegou no regulador, é batata, você consegue saber se ele está fornecendo o nível de tensão para o teu microcontrolador funcionar com sucesso. Recapitulando, alimentação, proteção contra curto, proteção contra surto. Depois da proteção contra surto, proteção contra interferências eletromagnéticas. Depois da proteção contra interferências eletromagnéticas, controle de corrente de inrush através da NTC, retificação, link DC, estabilização de tensão, chaveamento na saída aqui do transformador, outra retificação, outra estabilização. Depois, outra estabilização. Aqui, por exemplo, vamos supor que você teve uma saída de tensão em 12. O regulador vai trabalhar em 5 para poder alimentar os circuitos integrados. Agora, se você tiver também 6 que trabalham com 12 volts na sua placa eletrônica, você pode pegar os 12 estabilizados e enviar para eles também e está tudo bem. Alguns 6 da tecnologia CMOS trabalham com os 12 volts, então também está show de bola, tá bom? E aí, gente, o fato é o seguinte, quando você localiza o regulador de tensão na sua placa eletrônica, olha só, se você mede a tensão, se você está com uma placa energizada e mede a tensão na saída do regulador de tensão e está 0, automaticamente você vai detectar o seguinte, que naquele ponto, como você não está tendo fornecimento de tensão na saída para o cérebro funcionar, que é o microcontrolador, nada na sua placa eletrônica vai funcionar. Não tem jeito. Porque sem energia, sem alimentação, sem fonte de energia com nível de DDP ideal, se o corpo da gente sem energia padece, a placa eletrônica do cérebro dela também padece. Tá? Então, dica do professor Rodolfo. Localizou o bloco de alimentação? Ó, localizou o bloco de alimentação? O que você vai fazer? Acha o regulador. Com a placa alimentada, mede a tensão na saída. Tá com o nível errado? Então, você já automaticamente nichou o problema na placa eletrônica. Você dividiu um problemão em problemas menores. Você está com problema de alimentação. Alguma coisa está ferrando com a sua alimentação. Então, pode ser que o problema seja o fusível que já rompeu aqui? Pode. Pode ser que o varistor, que é a proteção contra surto, entrou em curto para você trabalhar e fazer a sua proteção contra surto acontecer e não queimar o resto da placa eletrônica? Pode, daí você vai ter que trocar o varistor. Pode ser que o enrolamento primário do transformador entrou em curto? Pode. Se o primário entrou em curto, automaticamente, você mede ali a resistência da bobina, né? E entrou em curto, não vai conseguir induzir mais o campo eletromagnético, não vai ter tensão na saída. Pode ser que a ponte retificadora que converte o CA em CC tenha dado problema? Pode. Pode ser que o link DC, o capacitor tenha entrado em aberto, já não está linearizando mais nada? Pode. Pode ser que o feedback da fonte de alimentação pode estar com problema? Pode, porque se o feedback não avisar para o chaveador que o nível de tensão na saída está bom ou está ruim, o chaveador vai ficar sem saber o que faz. Aumenta o PWM, diminui o PWM, e agora o que eu faço, né? Mas o importante é que quando você mede a tensão na saída do regulador e você não tem o nível que você precisa para que o circuito funcione com sucesso, automaticamente você nichou e o problema está na alimentação. E você não vai ficar perdendo tanto tempo em toda a placa eletrônica monstra, né? Então você não vai ficar chorando, não vai ficar escorrendo lágrimas a todo momento, lágrimas daqui, lágrimas dali, e vai ficar perdendo tempo com a placa eletrônica toda. Não, você vai gastar mais tempo com um nicho, com um trecho da sua placa eletrônica. E aí, meu amigo, se você drena energia, anota isso para mim aqui no campo de comentários, tá? Presta atenção. Se você drena energia na coisa certa, o resultado é imediato. Se você drena energia no lugar certo, no momento certo, no componente certo, no bloco certo da sua placa eletrônica, o resultado é imediato. Então, você vai achar o defeito da sua placa muito mais rápido, tá? Ok? Professor Rodolfo, mas olha, eu achei aqui
que o bloco de alimentação da minha placa está aqui, eu fiz tudo que você falou, mas a minha parte de alimentação aqui está intacta, está maravilhosa, está incrível, está sensacional. Bom, se está todo mundo bom, então o que está fazendo o regulador arriar a tensão da saída? O que está fazendo o regulador tender a zero a sua tensão de saída? O que está fazendo? Bom, os reguladores de tensão, eles têm proteção contra curto e proteção contra sobrecarga. E se ele for sobrecarregado em relação ao consumo de corrente elétrica, ele vai tender a esquentar. Esquentou efeito Joule no regulador, ele vai tender a arriar a tensão de saída. Então, se o problema não está na alimentação primária, no bloco de alimentação primária, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que partir para o outro bloco da sua placa eletrônica, que é o bloco consumidor. Quem são os blocos consumidores? São os circuitos integrados, que fazem toda a lógica de funcionamento da sua placa eletrônica acontecer com sucesso. São os circuitos integrados que fazem a lógica da sua placa eletrônica acontecer com sucesso. E as cargas que eles controlam nas suas saídas. E os dispositivos que eles recebem sinais deles nas suas entradas. Porque toda placa, inclusive eu vou falar sobre isso na Semana da Eletrônica Fácil, tá? Quais são os 4 blocos principais das placas eletrônicas, tá, pessoal? Tá bom? A gente está encaminhando aqui para o fim da nossa Masterclass, tá? Nossa meta aqui é fazer a Masterclass ao vivaço de 1 hora, Toda placa eletrônica, depois a gente fala dos outros 3 blocos, tá bom? Toda placa eletrônica, ela pode ser dividida em 4 blocos principais. Quais são os 4 blocos principais, gente? Os blocos principais são os seguintes, tá bom? Primeiro, alimentação. Segundo, cérebro. Tá bom? Alimentação, cérebro, alimentação. Segundo, cérebro. Depois, dispositivos de entrada. Depois, dispositivos de saída. Tá bom? Cérebro, dispositivos de entrada, dispositivos de saída e alimentação. São os 4 blocos principais de uma placa eletrônica. Se a alimentação está ok, você tem cérebro. O cérebro controla as saídas. O que são saídas? São dispositivos que o cérebro vai controlar. O que são dispositivos de entrada? São dispositivos que vão enviar sinal para o cérebro para mostrar como o processo está funcionando com sucesso. Tá bom? Pessoal, dá um segundo, que eu esqueci de ligar. Eu esqueci de ligar o carregador do notebook aqui. Dá um segundo aí. Quem sabe faz ao vivo, pelo amor de Deus. Quem sabe faz ao vivo, pelo amor de Deus. E a galera espera. Se morrer, é porque acabou a bateria. Vamos ver se não vai morrer aqui. Morreu ou viveu? Ô, Jesus do céu. Morreu ou viveu? Esse carregador aqui tá acabando com o professor Rodolfo, Jesus do céu. Deixa a hashtag não morre não aí para mim no campo de comentários. Quero ver. Deixa a hashtag não morre não no campo de comentários, que é a solução para a gente continuar a nossa Masterclass aqui, pelo amor de Deus. Vamos lá. Oh, meu Deus do céu. Vamos ver se volta a vida. E... gente, vai acabar, hein? O carregador deixou na mão. Mas faz o seguinte, Olha só. Vai acabar a bateria. Gente, vai acabar a bateria. Então, olha só. Faz o seguinte. Vamos voltar amanhã, então? Vamos voltar amanhã? Quem que vai voltar amanhã aí? Deixa a hashtag vou voltar amanhã. Tá bom? Quem vai voltar amanhã? Volta amanhã, gente. Acabou a bateria aqui. Vai morrer.
Então faz o seguinte, amanhã, peidou na farofa, né, Giovanni? Gente, amanhã, olha só, amanhã, então, voltamos aqui ao vivaço, tá bom? Voltamos ao vivaço para a gente continuar a nossa Masterclass incrível, top de linha e sensacional. Quem vai voltar amanhã? Deixa a hashtag eu volto amanhã aí para mim no campo de comentários. Ah, mas estava tão bom, professor Rodolfo. Pois é, né? Tudo que é bom dura pouco. Bom, gente, ó, seguinte. Obrigado por tudo, obrigado por terem participado. A nossa bateria vai acabar em 5, 4, 3, 2, 1. E amanhã a gente volta para falar dos outros 3 blocos da nossa querida placa eletrônica. Tá bom? Fechou? Lembra sempre, alimentação, cérebro, periférico de entrada, periférico de saída. E amanhã voltamos ao vivaço para continuar o nosso bate-papo incrível, show de bola e espetacular. Fechou? Beleza? Voltamos às 7 da noite, tá bom, Gabriel? Tá bom, galera? Não esqueçam de acessar aí cursoseletronicafácil.com.br. Os links estão aí na descrição do vídeo. Os links estão aqui na descrição do vídeo. Se inscreve na Semana da Eletrônica Fácil. Acesse o site, deixe seu nome, seu e-mail e bora participar da nossa Semana da Eletrônica Fácil do dia 12 ao dia 16. Fechou? Os links estão aí. Vamos para cima que juntos somos mais fortes. Chegamos mais longe e sim, fazemos a diferença na educação do nosso Brasil. Tá bom, galera? Obrigado pelo carinho. Não foi de propósito, me perdoe. O carregador parou de funcionar, tá bom? Beleza? Então é mais uma aula de manutenção eletrônica aí para vocês. Ok? Aguardo vocês amanhã. Obrigado, Luciano, Edilson, Rafael, Antônio, Isaías, Elias, Marco. Obrigado, Jurandir. Obrigado a todo mundo que deixou o seu like, se inscreveu no canal, compartilhou essa Masterclass ao vivaço com seus amigos, para que a gente possa, então, ajudar mais e mais pessoas sempre. Fechou? Gente, obrigado pelo carinho. Tamo junto. Um abraço. Lembra sempre, sozinho você vai rápido para qualquer lugar. Mas somente juntos, eu e vocês, é que a gente sempre chega mais longe, somos muito mais fortes. Beleza? Obrigado do fundo do coração. Inscreve no canal, like, inscrição na Semana da Eletrônica Fácil. Um forte abraço. Tamo junto. Fiquem com Deus. E vamos pra cima!